Vamos então, Alisson, chamar aqui a nossa convidada, mas antes a gente já está com uma boa audiência, eu queria que vocês fizessem aí todo esse procedimento, né, de curtir a nossa página, dar o joinha, se inscrever aqui no nosso canal para a gente impulsionar o nosso programa. Márcia Alencar. Bom dia. E obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite, Márcia. Tudo bem com você? Não. Tudo em paz. Márcia de Alencar, né? Desculpa aí. Isso. Ô, Márcia, um reencontro, né? Que eu, você, o Alisson, né? A gente está sempre aí em algumas... se conflui aí em algumas lutas, né? Então, prazer enorme e a gente vai tratar esse tema com você. O Alisson, inclusive, elaborou algumas perguntas aí que eu achei interessante. Eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de abordar com você inicialmente. O primeiro deles, o que falhou, né? O que falhou. O outro é porque muita gente falou, mas o governo federal, por que o governo federal não tomou as iniciativas? A gente sabe que, por exemplo, lá no Palácio do Planalto tem a guarda presidencial, esse corpo da guarda presidencial. Mas existe um convênio, me parece que existe um dispositivo, inclusive constitucional, que determina que o governo federal tem que fazer o repasse para que o governo do Distrito Federal faça segurança. Mas vamos para a primeira pergunta, que é a grande pergunta, né? Que, aliás, quando a gente divulgou essa entrevista aqui com você e a gente lançou, né, titulou aqui nossa matéria com essa pergunta, muita gente falou, esta é a pergunta, né? O que falhou, Márcia? Bom dia, João Negrão. Obrigada pela oportunidade. Aço Lopes. Inclusive, a pessoa com quem eu tive a oportunidade de, enquanto secretário de Segurança, quando constituí o Comitê de Pacificação, naquelas 151 manifestações que aconteceu durante o processo de impeachment ao longo do ano de 2016, foi um membro que compôs, Aço Lopes, o Comitê de Pacificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social. Bom dia a todos. Veja, o que falhou? Rigorosamente, os protocolos de segurança pública e defesa social, eles são protocolos, eu diria, consolidados, né? E a cada operação, a depender do nível de risco da operação, um tipo de protocolo ele é acionado com toda a sua cadeia de institucionalidade. O que faltou? Liderança e comando. Ou omissão e negligência das lideranças e do comando durante, seja o processo de eleição, ou seja, de nomeação das pessoas que estavam em posição de comando, o processo de vigilância durante a determinação do protocolo tático integrado, o PTI, para operar o dia 8 de janeiro, e, efetivamente, a execução em si, ou seja, o momento do par e passo da execução do protocolo pré-determinado. Por que o protocolo falhou? O que difere o dia 1 do dia 8? O que efetivamente acontece na Secretaria de Segurança Pública é uma coordenação de todo o sistema de segurança pública. E pelo fato do Distrito Federal ele ser a unidade da federação que tem prerrogativas específicas, porque ele é um híbrido enquanto unidade da federação, mas do ponto de vista da segurança pública, ele tem a responsabilidade equivalente a município, portanto, o policiamento é ordinário, policiamento de proximidade, comunitário, preventivo. Ele tem as obrigações do policiamento ostensivo típico dos estados e ele tem as prerrogativas constitucionais vinculadas à questão da defesa nacional, da social, da segurança nacional, por uma questão de soberania. Então, o que justifica, inclusive, o Distrito Federal ter o Fundo Constitucional de Segurança
que foi criado no final de 2002, no final do governo, então, Fernando Henrique, durante a gestão do governador Roriz, é exatamente a necessidade de poder planificar as ações estruturais do sistema de segurança nos 3 níveis, pela sua complexidade, por ser uma cidade-estado. Assim como na América Latina temos a cidade do México e a cidade de Buenos Aires. Neste episódio, o que fica evidente é um completo descumprimento do que é estabelecido dentro desses protocolos. E, ao falhar o protocolo, eu estou tratando o assunto do ponto de vista executório e do ponto de vista técnico e também no nível político-institucional. De que forma? Porque quando o nível de risco do protocolo tão evidenciado e tão bem diligenciado em vários momentos diferentes e combinado no dia 6 de janeiro, alertado por autoridades federais durante ainda o dia 6, tarde da noite, durante o dia 7, no dia 8 pela manhã, etc. E que não foi instaurado junto à sala anexa do governador, a sala de situação, para que ele, governador, acompanhasse para e passo, porque o nível de risco exigia um nível de liderança, comando e controle permanente a partir do CIOB, com a coordenação geral do secretário de Estado de Segurança Pública, que o CIOB é onde fica o Centro Integrado de Operações de Brasília, e lá dentro existe o Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, que é típico de todas as instituições que compõem o sistema de segurança nacional, distrital e estaduais, seja no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Esses sistemas são suportados por um sistema de inteligência. Portanto, o processo executório dessa operação, ele parece demonstrar, pelas evidências e pelos depoimentos, inclusive recentemente publicado do governador, de que ele não estava na sala de situação, ao lado do seu gabinete, para acompanhar uma operação de risco e poder, como líder e comandante, chefe de Estado do processo, poder fazer o monitoramento em tempo real das possíveis instabilidades, sensibilidades e, portanto, distorções do protocolo que estava estabelecido para aquela operação. Também chama a atenção que no gabinete de crise, que é onde está o CICC, dentro do Centro Integrado de Operações de Brasília, fica evidente uma falta completa de coordenação do secretário de Estado de Segurança Pública em interino naquele momento. Quando essas questões estão postas, o nível de risco, que já era por uma questão de distúrbio social claramente alardeada e conhecida, as narrativas desde o dia 30 de outubro, tendo os objetivos que pretenderam faticamente de colocar em xeque o resultado eleitoral, evidentemente que os manifestantes, inicialmente, eles precisariam ter toda a possibilidade de fazer a manifestação no seu livre direito de expressão. No entanto, a Polícia Militar do Distrito Federal, bem como as outras forças de segurança associadas e o sistema de inteligência que dava suporte em tempo real à execução da operação, ela passa a ter um comportamento atípico e um comportamento não democrático e não republicano. E passa a ter um comportamento que salta aos olhos e que não tem duas definições a se colocar dentro da tipologia da ação social, senão omissão e negligência. E essa omissão e negligência, ela vai elevando o nível nas outras escalas de comando. Neste caso, o secretário de Estado de Segurança Pública interino
e o governador do Distrito Federal. O que fica também claramente posto é que a Polícia Militar do Distrito Federal, e aqui uma parte sobre isso, hoje machucada, hoje é completamente colocada em xeque nacionalmente, ela é a polícia menos letal do Brasil, uma das mais qualificadas e uma das polícias que tem crescido desde o acompanhamento, com a criação do controle e do monitoramento dos crimes letais intencionais aqui em Brasília, os CVLIs, como também os crimes contra patrimônio, os crimes contra a vida e contra o patrimônio. Ela vem ganhando, por todas as pesquisas que nós fazemos de vitimização, o crescimento da sua credibilidade, assim como em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e o Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. São corporações, forças de segurança exemplares do ponto de vista da percepção na América Latina em relação à qualidade do serviço prestado. Portanto, se eu estou falando de uma instituição altamente qualificada, altamente profissionalizada, portanto, nós não podemos colocar uma atitude da Polícia Militar incompetente. Portanto, a negligência e a omissão, ela não é operada a partir da instituição em si, isolada. Ela está, portanto, dentro desse complexo de coordenação integrada, onde a coordenação executória é do secretário de Estado e a coordenação geral é do chefe de Estado do Distrito Federal. Doutora... Cabe hoje, diante da perplexidade, tem que compreender, e aí passa a uma outra fase da questão da avaliação dessas falhas, quais são, portanto, os elementos que já estão postos e precisam ser aprofundados na investigação de forma serena, dentro da institucionalidade, menos é mais, para poder identificar as responsabilizações cíveis e criminais de cada agente público, distrital e federal, envolvido nessa omissão e nessa negligência. Doutora, com licença aqui, João, um grande abraço ao Dioclésio que está assistindo. Doutor, a amiga começou de uma forma muito esclarecedora, inclusive já respondendo algumas questões que eu tinha, e imagino que grande parte das pessoas que assistem, mas eu gostaria de fazer algumas falas na perspectiva, por exemplo, dentro do que a doutora expôs agora, e falando do potencial e das potencialidades, por exemplo, da Polícia Militar do Distrito Federal, que, como a colega própria fala aqui, saiu machucada, né, duvidaram da sua capacidade, enfim, né, dessa função ostensiva que a Polícia Militar e outras forças de segurança aqui em Brasília possuem. Então, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Faltou comando, né? Então a gente não pode, de fato, responsabilizar, por exemplo, dentro dessa hierarquia militarizada, os comandados, digamos assim, né? Já que as pessoas responsáveis tinham o dever de agir, não o fizeram por omissão, negligência, enfim, essas questões estão sendo apuradas. E a outra coisa, eu imagino que, por termos a capital, nós, e a amiga falou disso, falou de um sistema integrado de inteligências, então havia, de fato, uma previsibilidade no que poderia acontecer no dia 8 de janeiro, e que mesmo que a gente não tivesse nessa situação, nesse caldo quente, nesse contexto de atos antidemocráticos que temos, qualquer manifestação ela deveria ser seguida por protocolos. Então, a doutora acha que, mesmo que não é o caso, mas mesmo que houvesse em algum momento uma falha nessa previsibilidade, se houvesse seguido os protocolos, não é, que são tão
treinados e reforçados e esclarecidos dentro das instituições, poderia ter evitado o que aconteceu. E, por último, né, assim, hoje fica mais claro, por parte, inclusive, ouvindo em vários canais da grande mídia, de que realmente foi uma tentativa de golpe e que foi anunciado nas redes sociais. Eu gostaria que a amiga fizesse uma observação sobre isso, por favor. Pois não. Em primeiro plano, plenamente previsível, porque o grau de risco estava colocado antes da operação. Portanto, os protocolos para o nível de risco que foi asseverando durante o processo executório da operação eram, portanto, para serem acionados. Então, nada razoável que, volto a dizer, a partir do Sistema Integrado de Segurança Pública e Defesa Nacional, que o secretário de Estado de Segurança Pública interino do Distrito Federal não tenha acionado esses protocolos, nem em tempo real, comunicado ao seu governante, porque ele tem a obrigação, enquanto secretário de Estado de Segurança do Distrito Federal, de proteger o chefe de Estado do Distrito Federal e proteger o chefe de Estado da nação. Por isso, nós estamos no Distrito Federal. Só e somente só o secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal tem essa prerrogativa, porque ele está num território em que o poder central e o poder distrital estão constituídos no eixo monumental. Então, por que o governador, às 15h37, assiste na televisão, conforme depoimento oficial dado pelo governador, e por que, horas antes, o seu secretário de Estado interino encaminha um áudio falando de tranquilidade? Portanto, os agentes públicos federais, seja a Força Nacional que estava em stand-by, a Polícia Legislativa que estava em stand-by, a polícia vinculada à segurança do Poder Judiciário que estava em stand-by, essas forças, elas não podem agir sem que esteja havido, portanto, o acionamento do protocolo nos limites do que é a institucionalidade. Com os protocolos claramente quebrados, o que se viu foi, em resposta às evidências a que o governador assistia à televisão e, na sequência, a decretação da intervenção federal pelo presidente da República, o que se fez, a partir daquele instante, foi o acionamento dos protocolos integrados. E, portanto, Polícia Federal, com a PM e com as forças do Comando Militar do Planalto, passaram a agir e conter como reação, e não mais como prevenção, as circunstâncias. Ali, no limite do que já estava posto, foi possível garantir, e a ressalva é extremamente importante, a incolumidade das pessoas. No entanto, a depredação, os danos patrimoniais, e, portanto, a incolumidade do patrimônio público já tinha sido completamente violada. O que, portanto, fica evidente, e é importante que diga, que, em que pese que se pode falar aí as investigações hoje como uma possibilidade, mas se pode se confirmar com as investigações, é que agentes públicos federais corroboraram nesta omissão e nesta negligência. E não dizer que o Poder Federal agiu dentro do preceito constitucional e no limite do Estado Democrático de Direito. E no limite, quando eu coloco aqui, é limite mesmo. Porque, do ponto de vista fático, houve uma quebra. Fático no sentido de que acontecia, portanto, um fato social de manifestantes vandalizando os três poderes, como um símbolo de quebra ou, como se está dizendo na mídia, tentativa de golpe. Portanto, ali, naquele momento, é evidente que nós estávamos no limite do Estado Democrático de Direito e com um avanço excessivo do Estado policial, junto com um curso avançando e junto com a questão
do respaldo, aspas, pelo distúrbio social daqueles manifestantes que se diziam patriotas. Quando isso está posto, é o momento em que, independentemente da manifestação do secretário de Estado de Segurança, independentemente da manifestação do governador do Distrito Federal, o governo federal, e mais especificamente o chefe de Estado da República, tem a prerrogativa de garantir a ordem pública e a paz social. E, neste momento, se passou a desfazer, juridicamente falando, dentro do processo democrático e dentro do processo institucional previsto, a institucionalidade do processo. Os protocolos não foram cumpridos para e passo, mas com a ruptura e com a iminente quebra e com a evidência da falta de institucionalidade, foi, sim, retomando, a partir daquele momento, vira a chave. Portanto, a partir daquele momento, o interventor federal passa a fazer as ações que vão colocando a temperatura nos limites em que ela precisava estar. Então, indiscutivelmente, Alisson e João Negrão, o Brasil viveu um momento limítrofe e nós conseguimos reverter, porque, além da intervenção federal vir por um civil, naquele momento de instabilidade máxima, de nível risco, no risco de nível 5 máximo, no protocolo máximo de uma operação de risco do ponto de vista institucional em relação à segurança e defesa nacional. E a resposta ela foi extremamente proporcional para distensionar, porque outras medidas mais graves poderiam ter sido adotadas pelo presidente da República e, de forma extremamente cirúrgica e precisa, houve a intervenção federal e os desdobramentos dela, junto com, na sequência, o pedido de afastamento, inicialmente monocrático, depois colegiado, depois a validação pelo Congresso Nacional da própria intervenção federal em 48 horas, como também de tornar colegiadas as decisões não só do afastamento, como também das prisões, hoje de manhã, inclusive, confirmada, a do ex-secretário de Estado da Segurança Pública, que não se encontrava em Brasília e ainda não estava no dia das férias dele, e, portanto, o interino aparentemente era desconhecimento, inclusive, do governador. Portanto, essa descoordenação me parece que foi bem proposital para o alcance que era pretendido e que foi, de uma forma extremamente cirúrgica, volto a dizer, com muito comedimento, porque a letalidade em relação às pessoas não se deu naquele processo de muita insurgência e de muita descontrole do ponto de vista do distúrbio social caracterizado na Praça dos Três Poderes. Por outro lado, nós vimos de forma muito evidente tanto a ação do chefe de Estado da nação, como também do poder judiciário, naquela mesma tarde de domingo, e depois confirmados pelo Poder Legislativo, o Congresso, a decretação da intervenção, como também a decisões colegiadas confirmadas pelo plenário da Corte Suprema. Portanto, as instituições voltaram a operar e de outra forma, foi distensionando e que ainda permanecem em processo de arrefecimento, porque nós ainda estamos vivendo os efeitos e, portanto, precisa haver, volto a dizer, muita serenidade e muita institucionalidade para que possa haver diálogo social e controle social sobre o que aconteceu. Diálogo institucional e controle institucional sobre o que aconteceu. E é importante, João, essa colocação, porque nós temos uma experiência exitosa da doutora Márcia, enquanto foi secretária de Segurança do Distrito Federal, que nós tivemos um momento também de muita tensão, que foi a votação do impedimento no Congresso Nacional da então presidente Dilma, né? Então, fez-se, né, a doutora Márcia e toda a sua equipe com trabalho de inteligência, movimentos sociais,
e lideranças desse Brasil que ainda também tem que despolarizar nessa perspectiva de que não somos inimigos porque pensamos diferente, mas ela conseguiu, durante a votação, dividir essas multidões que tinham ali e não tivemos casos de violência, não tivemos casos de invasão, não tivemos casos de depredação de patrimônio público. Né? Então, de fato, são questões que têm que ser muito apuradas, já que no dia 8 de janeiro nós tínhamos pessoas, teoricamente, da mesma ideologia ali se movimentando, então não havia esse questionamento que houve anteriormente com a votação do impedimento. Teoricamente, professora doutora Marta me corrija, mas teoricamente até aos meus olhos parecia mais fácil fazer uma contenção já, né? Enfim, né? Então todos esses casos têm que ser apurados aí e, enfim, cada vez mais nós percebemos que houve de fato uma tentativa de golpe, né, de acabar com a democracia e tirar o poder das instituições nesse dia 8 de janeiro. Alisson, antes de passar para a Márcia, nós temos muitos comentários aqui, eu gostaria de prestigiar o pessoal que está nos assistindo. A gente já trouxe aqui a saudação da jornalista Magda Matos, o Melni Martínez, interessante informação, muito obrigado. O Edemar Abramovich, desculpa aí, se eu não fiz a pronúncia correta do seu sobrenome, não falhou, foram cúmplices. O Dioclésio, nosso querido Dioclésio Luz, jornalista também, escritor, esse debate é necessário. A Arlete, eu só queria paz no nosso país, todos nós, né, Arlete? O Dioclésio, ele traz alguns temas aqui importantes. Eu vou ler só o primeiro, tem vários comentários dele importantes aqui. Do ponto de vista das forças militares e policiais de inteligência, não houve falha, tudo aconteceu como previsto, deu certo. O que não funcionou foi, por parte do ministro da Justiça, não prever isso, né? Não e agir. Ele complementa aqui. Depois ele traz uma série de críticas aqui. O ministro que a gente vai pontuar aqui, vai trazer o seu comentário mais para frente. Sambite Gonçalves, Força João Negrão, ela é moradora de Guiné-Bissau, na África. Um abraço, muito bom o tema. Deixa eu prosseguir aqui. Vou pular um pouco você, Dioclésio, depois você vem de novo. A socióloga Paula Regina Gomes, que vai estrear sua coluna daqui a pouco aqui no nosso programa, excelente explanação. O Marcelo Augusto Orelhada Comunga, não sei o que ele quis dizer, mas, bom, deve ser aí um invasor aqui, né? Mas, enfim. Vamos lá. Você está sem áudio, Alisson. Dizem que manifestação de hater significa a importância do debate. Tá certo. Márcia, você quer comentar, na verdade, o comentário que o Alisson fez? Quando o Alisson ele coloca a nossa experiência, né, em 2016, quando nós acompanhamos 151 manifestações na Esplanada, sem distúrbio social e, portanto, existe um ponto da minha fala anterior que eu gostaria de fazer um desdobramento a partir do comentário do Alisson. Eu dizia que serenidade e institucionalidade, né, e que para frente precisamos de diálogo social, controle social, e, simultaneamente, diálogo institucional e controle institucional. Diálogo institucional e controle institucional é garantir essa institucionalidade em funcionamento de forma plena, com o controle institucional das corregedorias, das ouvidorias, de todo o aparato policial, seja em esfera digital, seja em esfera nacional, e principalmente o Ministério Público Digital e o Ministério Público Federal. Do ponto de vista do diálogo social, eu gostaria de fazer um destaque que nós tínhamos durante o processo de impeachment criado, além do protocolo, que foi revisto e repactuado, exatamente porque a gente já tinha ali um nível de antagonismo,
né, que já tinha sido derivado do junho de 2013 e que já estava bem avançado ali em 2016, um comitê de pacificação. Esse comitê de pacificação ele era formado pelas lideranças antagônicas de várias entidades e movimentos sociais, onde ali foi combinado os acordos do que era permitido e o que não era permitido acontecer o processo de manifestação para garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio público. Para e passo, tinha um pato, bota pato, tira pato, vai com haste PVC, não vai, põe a bateira nas costas, tudo que representava instrumentos que poderiam ser de incitação às partes foram debelados, né? Foi chamado de muro do impeachment. Eu chamava, e tem um artigo que foi publicado no dia 16 de abril de 2016, no Metrópolis, e que dizia: muro do impeachment, não, corredor da democracia. Ali dentro existia a possibilidade das forças de segurança operar livremente em toda a área da rodoviária até a altura da Alameda das Bandeiras, como também existiam as forças do SAMU que para poder, qualquer necessidade de poder tirar o foco em relação aos riscos de acidente, porque numa operação de alto risco, o tempo-resposta é o grande diferencial para o sucesso das operações. Não há outro elemento senão o tempo-resposta, seja para salvar a vida, seja para salvar o patrimônio, seja para poder evitar o distúrbio social. É o tempo-resposta. O que não se deu, eventualmente, é um antimanual em relação a isso. Então, assim, eu gostaria só de dizer que eu não quero acreditar, e aí eu queria discordar com toda a gentileza, há duas manifestações que afirmam que foi feito tudo conforme o combinado. Oficialmente, não. Institucionalmente, não. Esse pode ser uma construção paralela, uma construção oficiosa, nada republicana, ditatorial, impositiva, mas não foi nada permitido pelo Estado brasileiro, nem pela unidade da federação, o Distrito Federal. Portanto, é importante essa diferenciação. E, portanto, em nenhuma hipótese eu concordo que foi feito tudo conforme queria que fosse feito. Absolutamente. Nós tivemos a oportunidade de lidar com a República dentro daquele processo e poder interagir com os profissionais que faz parte dessa cadeia e, portanto, isso pode me dar a condição de poder afirmar que essa omissão e essa negligência ela não era oficial. Muito menos dizer que o ministro de Estado da Justiça ou o ministro de Estado da Defesa não atuaram no processo. O papel deles nesse processo, até o momento do distúrbio, é completamente diferente. E que, portanto, é importante a gente, como eu dizia antes, ter muita serenidade nessas avaliações. Muita serenidade. E buscar a institucionalidade dos processos, para poder acontecer o que eu estou chamando de controle social. Portanto, é lamentável que o Comitê de Pacificação não tenha sido mais dado consecução após a nossa gestão, porque ele era bastante adequado para lidar com esse nível de complexidade, porque além de ser a escuta ativa em relação às demandas das lideranças, em disputa ou não, antagônicas ou não, para poder se livre manifestar, os limites do que ela poderia ou não fazer e, portanto, liderar os seus grupos, as quais ela representavam, como também colocar de forma em conjunto, não é, para conhecimento deles, o plano tático integrado daquela operação. Portanto, as forças de segurança dialogaram com esses grupos. Além disso, nós chamamos observadores externos, especialistas ou pessoas de reputação ilibada da academia, que pudessem estar ali
em stand-by, fazendo uma espécie de mediação. Constituímos um grupo que, em tempo real, durante a execução dos momentos mais sensíveis do processo de impeachment, a gente se comunicava em tempo real. Muitas pessoas lá no território, lá dentro da esplanada, entravam em contato diretamente comigo, com o governador, com o comandante-geral da Polícia Militar, entravam em contato comigo, independentemente de qual era a sua linha ou narrativa ideológica. Portanto, o controle social tem que ser exercido e o diálogo social tem que ser feito, comitês de pacificação têm que ser instituídos, a exemplo daquela exitosa condução, como também, que a história provou, como também o Conselho Distrital de Segurança Pública, tripartite, precisa ser reativado, que foi criado na nossa gestão. Onde está o CONDISP? Onde está o Conselho Distrital de Segurança Pública? Onde lá tinha assento de forma tripartite, sociedade civil, força de segurança e agentes governamentais e federais. Onde está, portanto, a institucionalidade dos colegiados de controle social, que tem que passar a ter papel deliberativo, inclusive não só na formulação da política pública, mas no financiamento desta política. Do outro lado, nós esperamos que o controle institucional ocorra, que seja colocado de forma serena. Esse talvez seja o adjetivo que eu gostaria mais de reforçar na minha fala, nas responsabilizações, considerando que nós temos, sim, corregedorias, nós temos, sim, ouvidorias, nós temos, sim, Ministério Público, e nós já estamos vendo outros movimentos dentro dessas instituições, através das suas corregedorias, através das suas ouvidorias, através do Ministério Público, se manifestando. Portanto, essa é uma situação que, por mais que tenha uma grande importância, e tem o que nós chamamos de advocacy, que é a mídia e a opinião pública associada num processo de controle social imediato de emergência, mas isso não pode virar espetacularização. Nós temos responsabilidade como cidadãos e cidadãs, temos responsabilidades como agentes públicos, seja distritais ou federais, e nós precisamos ter, sim, com o diagnóstico e com a apuração das investigações, gestão, responsabilização, profissionalização e a volta dos controles sociais sobre essa política que ela é extremamente delicada e que ela não pode ser vista apenas para ser executada por homens, e tem mulheres com força, com coragem, com firmeza e com leveza, capazes de fazer com que essas operações aconteçam num processo de pacificação, de distensionamento, como também nós temos que entender que, a partir de agora, nós vamos entrar em uma outra fase na República, porque nós estamos apenas a 14 dias da retomada do nosso ciclo democrático. Muito obrigada. Muito bom. Alisson, você teria alguma pergunta ou alguma observação a fazer para a gente já finalizando aqui a participação da Márcia, dentro do tempo que a gente já limitou? Eu tive a convivência com a doutora Márcia quando ela era secretária de Segurança aqui do Distrito Federal, e realmente eu vislumbrei nas suas ações uma visão de segurança pública como eu jamais tinha visto, na perspectiva que envolve a todos, chamam a sociedade, e de forma tradicional a gente pensa que a segurança pública trata só das forças ali, da Polícia Militar, dos bombeiros, da polícia, enfim, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer, né, essa possibilidade que eu tive de ver de maneira multidisciplinar a questão da segurança pública. A outra questão na fala que eu achei muito interessante é que a doutora fala que a polícia, por exemplo, saiu machucada, né? Já que pela mídia, por denúncias, e, enfim, por questões mostram uma certa falta de ação em alguns momentos, mas nós vimos que duraram algumas horas os acontecimentos no dia 8, e que quando as forças foram, de fato,
acionadas, houve um controle, né? Houve um controle e os invasores, as pessoas que estavam promovendo atos antidemocráticos, saíram tanto do STF, da Câmara dos Deputados e do Palácio ali, do Planalto. Na verdade, eu queria duas questões. A primeira é que como a doutora interpreta isso, esse início de manifestação onde se permitiu a invasão e, posteriormente, a ação que conseguiu coibir e controlar essas invasões. E a outra questão, como a gente pode comunicar com a polícia, né, reverter essa situação e mostrar, de fato, como a doutora mostrou no início da fala, que nós temos uma polícia, de fato, preparada e competente e que, nesse momento, foi comando, né, na minha interpretação aqui. Eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre isso, doutora. Em relação à questão, para retomar, né, nós estamos escutando já desde o início da semana, como um desdobramento possível, não é? Um pacote que está sendo chamado pacote da democracia, que será levado ao parlamento, não é? Assim finde, e parece já ter sinais de antecipação do final da decretação da intervenção federal, também algumas manifestações nesse sentido, assim finde essa intervenção. Dentre outros aspectos dentro desse pacote legislativo de iniciativa do Executivo Federal está a questão de que seja o secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal indicado simultaneamente pelo governador e pelo presidente, de comum acordo. Por que é tão emblemático a figura do secretário de Estado de Segurança Pública? Porque a minha tentativa na explanação aqui foi exatamente dizer que segurança pública, como está preconizado na Constituição, é dever do Estado e responsabilidade de todos. Portanto, segurança pública é um campo de ação onde as forças policiais é uma parte da segurança pública. Existe uma outra parte, que é a sociedade civil, que precisa, portanto, através das suas entidades legitimamente representadas, pactuar, não é, o controle social sobre a atuação das forças de segurança pública. Como também as outras intersetoriais do governo, seja distrital ou federal, que precisa estar associada para atuar com esse compêndio, que são as ações estruturadoras de segurança cidadã. E aí, o que faltou para que tivesse uma PM tão omissa e tão negligente até o momento em que a quebra daquela ínfima barreira de proteção que existia na Alameda, na Praça da Alameda ali, onde entra o perímetro da Praça dos Três Poderes. Portanto, claro que o volume de efetivos lançados era completamente desproporcional ao risco e não ao volume de manifestantes, que é ínfimo. Nós não tínhamos ali nem 5.000 manifestantes. Teve operações que tinham, lá na Esplanada, mais de 100.000 pessoas e não houve nenhum tipo de incolumidade contra as pessoas nem contra o patrimônio. Portanto, o que precisava existir era a imposição da ostensividade do Estado naquele perímetro que não estava representada, e nós temos, sim, efetivos suficientes. Tanto é que, na reação, eles se mostraram tão ativos e tão diligentes e tão capazes de conter sem haver incolumidade das pessoas. Porque a incolumidade do patrimônio já tinha se dado. Então, o que, para mim, é muito importante é que os parlamentares, e sobretudo do Distrito Federal, possam ter um diálogo ativo com as autoridades implicadas para que esse pacote se dê de forma da democracia, se dê de forma republicana, democrática, mas sem assodamento. O Distrito Federal, enquanto unidade da federação, não pode ser penalizado.
o Fundo Constitucional de Segurança Pública também garante que todas as nossas autoridades, que são os adidos militares, são as embaixadas no batalhão do Rio Branco, que tem um tipo de proteção que está já envolvendo protocolos que não são mais só do Brasil enquanto federação, mas os protocolos internacionais de segurança pública. Então, nós temos polícias altamente capazes, preparadas, mas ficou evidente que a alteração do comando, a falta de liderança e, principalmente, não é, quando não as instituições, esse é meu grande destaque, e sim alguns policiais ou alguns agentes públicos que desviaram a finalidade das suas instituições e não honraram a farda que estavam vestindo, seja agentes públicos digitais ou agentes públicos federais, este vai ser objeto de suas corregedorias, de suas ouvidorias. E, no limite do que é aquilo que vai ser judicializado após as investigações, as responsabilizações do ponto de vista da justiça civil ou da justiça criminal. Portanto, estar atento e acompanhar de forma propositiva e colaborativa em relação ao debate público desse pacote da democracia, me parece um papel muito importante da sociedade civil nesse momento. Sem paixões, sem assodamento, e pensando nos interesses de Estado, por um lado, as institucionalidades constituídas, por outro lado, pensando na paz social. O que o Brasil e Brasília, que viveu durante os anos de 2016, 17, 18, recebeu o título Ibero-Americano da Paz, exatamente porque ela evitou. Então, a ação preventiva ela foi extremamente ineficaz por razões que está evidente que são razões que não são de Estado, que não são republicanas e que não atendem aos interesses nem da população, nem da cidadania. Não vamos jogar contra a democracia ao afirmar que foi o Estado que agiu contra ela. Jamais as instituições policiais, distritais ou federais, jamais podem agir contra o Estado. A gente não pode confundir ações de alguns agentes com a instituição que ela representa. Muito bom. Agradecer, então, a nossa querida Márcia de Alencar. E deixar para as suas considerações finais, Márcia. Bem, esse evento é um evento que é indesejado, que é, do ponto de vista dos agentes, sejam especialistas, agentes públicos ou não, sejam de todos os colaboradores, especialistas e acadêmicos da área de segurança pública e que defendem uma segurança cidadã, que defendem uma segurança pública com cidadania. É um episódio que não é só reprovável, mas é principalmente um episódio que nos coloca em um outro nível de vigilância a partir de agora, que nos coloca em um outro nível de desafio enquanto estudiosos, gestores, executores, acadêmicos e especialistas. Eu sou hoje secretária executiva do Instituto Brasileiro de Execução Penal e tenho hoje uma certeza que uma execução penal sem cidadania, uma justiça criminal sem cidadania, uma segurança pública sem cidadania, ela desconforma o pacto que foi feito por nós na nossa Constituição Cidadã. Portanto, deveres e direitos, pesos e contrapesos entre os três poderes, mas principalmente a necessidade dos especialistas nessa área ou dos comentaristas sobre esse assunto, de ter uma posição que seja uma posição de agregar
agregar. Porque nós estamos no limite de um processo de antagonismo e que, portanto, a coesão social, para ser restabelecida, precisa da construção de consensos. Precisa de posições que guardem equilíbrio. Firmeza, sim. Técnica, sim. Coerência, sim. Mas a defesa do Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito foi ameaçado. O Estado respondeu, restabelecendo o Estado democrático de direito. Por um Brasil e um DF de paz. Muito obrigada. Nós que agradecemos você, Márcia. Muito bom. Está todo mundo comentando aqui. Uma grande aula, uma explanação maravilhosa que você fez. Nos permitiu compreender muito, né, o que aconteceu no dia 8. Um grande abraço para você, Márcia. E a gente volta em outra oportunidade. Vamos convidá-la. Você é especialista em segurança pública, da questão criminal também, penitenciária, que são temas aí candentes, estão sempre aí nas nossas pautas, né? Muito obrigado, Márcia. Até a próxima. Obrigada.